Pessoal, agora nós vamos ver aqui, vou mostrar a vocês dois gráficos que são psicométricos, ou seja, não são biômetros, também só biômetros, são psicométricos. Eles são muito usados em empresas dos Estados Unidos e da Europa, no setor de recursos humanos, para descobrir como é o candidato à vaga. Assim, descobre o percentual de inteligência, né? A biometria, se a pessoa aguenta aquele trabalho, e a inteligência da pessoa. Esse aqui, o primeiro, é o gráfico, vou mostrar para vocês, do Belisal, né? E esse aqui é do Lafayette, que ele até colocou no livro dele, Onda de Vida, Onda de Morte. Esse primeiro aqui tem um disco de prata, e ele vai medir, vou colocar aqui uma pessoa, um testemunho, está alinhado em 90 graus com a bússola, porque a bússola tem que estar alinhada em 90 graus. E esse psicométrico, ele vai medir, é usado nos recursos humanos, como eu já falei, né? E ele vai medir a psíquica da pessoa, né? Ele vai medir a inteligência e a biometria, né? Então, no recurso humano, se descobre se a pessoa serve, né, para o trabalho, se a pessoa é inteligente para o trabalho e se a pessoa está bem de saúde. Esse outro aqui, coloca seu testemunho nesse círculo e também vai se medir. Aqui vai se colocar o pêndulo no centro e aqui é o equilíbrio vital. A pessoa, o pêndulo tem que jogar de 50 para baixo. Para a pessoa estar equilibrada, boa de saúde, a pessoa tem que estar entre 50 e 40. Se decair abaixo de 30, a pessoa não está boa de saúde, não está bem. Depois ele sozinho, o pêndulo sozinho, ele vai retornar para cá e ele vai jogar quanto à inteligência, vai medir. Uma inteligência média, normal, fica entre 80 e 90. Abaixo disso, a pessoa não é muito inteligente. E acima disso, até 130 mais ou menos, é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Em nível de faculdade, é 130. Uma pessoa muito inteligente é 110, 120, muito inteligente. Depois o pêndulo vai voltar para cá sozinho e ele vai nos mostrar se a pessoa é digna de confiança, né? O mais próximo dessa linha dos 180 é uma pessoa equilibrada emocionalmente e é uma pessoa que é franca. Ela pode estar até um pouquinho para cá, não importa. Ou um pouquinho para cá, não importa. Mas significa o equilíbrio entre os 170 e os 190. Se a pessoa estiver muito próximo do 270, realmente a pessoa não é digna, é a pessoa que tem muita confiança. Agora, do 160 até o 90, a pessoa não é digna de confiança, é uma pessoa muito mentirosa. É assim que funciona esse gráfico aqui, com as letras hebraicas. É do Jean de Lafayette, que ele colocou até no livro dele, Ondas de Vida, Ondas de Morte. Esse outro aqui é o do Belisal. Ele mede a psíquica da pessoa, né? Para a pesquisa em psíquica, nós vamos colocar aqui no disco de prata o testemunho, que pode ser fio de cabelo, pode ser o pedaço da unha. Então funciona assim, o pêndulo, ele é jogado no centro do gráfico, lançado, né? Ele vai oscilar para a esquerda, se eu perguntar da psíquica dessa pessoa, ele vai jogar para a esquerda, né? Se ficar entre 1 e 25 e 1,25, se ficar entre 1 e 1,25, que a pessoa é o máximo que é atingido, isso aqui, tá? Então a psique da pessoa é uma psique boa, tá? Agora, tal é como é considerado pela igreja, né? Mas se o testemunho de alguém morto, né? O testemunho de alguém morto, a pessoa diz que é uma pessoa muito boa, morreu, a aura dela era muito boa, e o máximo que pode chegar é a 3. Tá? Tá mostrando que a pessoa realmente tinha uma aura de santidade. Então, se passar dos 2,50, tá? Se passar aqui dos 2,50,
2,5 é o máximo necessário para uma pessoa com uma elevação espiritual e moral sem falha. É difícil, mas tem, tá? Agora, num teste psíquico, o pêndulo oscilar à direita entre 1 e 0, entre 1 e o 0, isto diz muito claramente que essas qualidades morais dessa pessoa em teste são mais do que suspeitas e que ele não é merecedor de confiança. Entendeu? Se eu for perguntar da psíquica da pessoa e o pêndulo oscilar daqui para cá, significa que a pessoa não é digna de confiança. Isso é muito usado nos Estados Unidos, nas grandes empresas, nos Estados Unidos e Europa. Agora, às vezes são trabalhadores que ficam em vigilância, entendeu? São trabalhadores que vivem no trabalho deles, mas com vigilância de outros. Eles podem apresentar um índice de 1,3 a 1,5, tá? E de 1,5 a 1,6 microns, que são atividades normais de comércio, já que uma pessoa que trabalha num caixa de um comércio, ela fica em atividade de confiança. Aí dessa pessoa que trabalha num caixa, é exigido dela um mínimo de 1,7. 1,7 a 1,8. A pessoa vai fazer uma proposta de trabalho para ser caixa de um mercado, de alguma coisa que fique na confiança dela. Ela tem que bater esse aqui, 1,7 a 1,8. Tá? No grau de inteligência, a inteligência é medida na escala que vai de 0,8 a 1,9. A inteligência, de 0,8, né, a 1,9. Tá? Para um trabalhador braçal, que ele vai pegar peso, um exemplo, ele pode ficar entre 0,8 e 1. Tá? Ele pode ficar entre 0,8 e 1. Por quê? Porque não vai depender muito da inteligência dele. Ele vai ser um trabalhador braçal. Entendeu? Assim. E para pessoas com funções intermediárias, de 1,2 a 1,4. De 1,2 a 1,4 pessoas com atividades intermediárias. Para atividades de venda e comércio, fica entre 1,3 e 1,5. Entre 1,3 e 1,5. Tá? Técnicos, assim, formação superior, assim, pessoas que tenham grande gabarito dentro da firma, elas têm que ficar entre 1,5 e 1,7, tá? E, assim, administradores, gerentes, dirigentes, eles têm que ficar entre 1,5 e 1,8. Eles têm que ficar nesse patamar aqui, para eles conseguirem um emprego. Tá? Agora, assim, nas atividades artísticas, né? Assim, que exige de você grande sensibilidade, é necessário um valor entre 1,9 e 2,1. Tá? Tem que ficar aqui. Os artistas têm que ficar aqui. Atividades que exijam atividade mental, tem que ficar aqui. Entendeu? Agora, em cada patamar, os valores podem ser mais baixos, indicam as pessoas mais adaptáveis e coordadas. Tá? E o lado oposto, os índices mais elevados, estão relacionados com aqueles mais difíceis de se dirigir e condicionar. Então, as pessoas às vezes não aceitam ser mandadas, porque estão uns índices mais altos. Tá? Agora, na biometria, para saber a saúde da pessoa, ela tem que estar entre 0,6 e 0,9. 0,6 a 0,9 nesse gráfico aqui, para a gente medir a biometria da pessoa. Tá? Se ele tiver, raramente chega a 1, né? Raramente, mas o normal é aqui. Tá? E assim, se tiver abaixo de 5, de 5 para baixo aqui, principalmente do 4 para baixo, significa que a pessoa está com a saúde medíocre. E à medida que vai descendo, é sinal de doença, principalmente o 0,3 para baixo, é sinal de doença. Né? Em caso de doenças crônicas, câncer, a pessoa fica beirando aqui o 0. Então, realmente, essa pessoa não pode ficar empregada, eles veem por aqui. Esse gráfico aqui, se vê por aqui. Se a pessoa tiver
Se o pêndulo jogar para cá, é porque a pessoa está com uma doença muito séria. Esse é o gráfico do Belisal. Agora o gráfico do Lafayette, coloca o testemunho no círculo. É praticamente, ele é bem parecido com o outro. Ele está posicionado em 90 graus na bússola, né? Norte magnético, tá? Ele aqui, joga-se o pêndulo, lança-se o pêndulo no centro, ele vai jogar para cá. Se ele tiver entre 50 e 40, a saúde dele está muito boa. Mas não tão próximo dos 50, tem que estar aqui beirando o 40. Se tiver para cá também, a saúde está debilitada, abaixo de 30, praticamente igual o outro gráfico. Aqui o pêndulo vai voltar e ele vai jogar para cá. O normal da inteligência é entre 8 e 9, entre 80 e 90. Aqui é uma inteligência normal. Abaixo para cá a pessoa não tem inteligência. E para cá a pessoa tem inteligência, como eu falei, também igual o outro, né? 130 é uma pessoa de faculdade, um doutor. Aqui uma inteligência muito boa. Muito, muito boa. E aqui depois o pêndulo volta e ele vai fazer essa direção. Se a pessoa é mentirosa ou se a pessoa não é mentirosa. Também é um gráfico muito usado nos recursos humanos das grandes empresas. As pessoas que não sabem, mas isso aqui é usado. Quando se deixa lá um currículo para análise, as grandes empresas na Europa, elas usam o radiestesista contratado para só ver isso aqui, esse tipo, ele vai fazer um trabalho braçal, aí a inteligência dele, se tiver em 7, 8, vai servir. Agora, se ele tiver querendo um cargo de gerente, ele vai ter que estar num patamar desse aqui. Entendeu? E a saúde também é olhada, é analisada. Se ele está com saúde, se ele não está com saúde. E se ele é uma pessoa que mente muito ou não mente. O certo é ficar aqui, ó, entre o 170 e o 190. Uma pessoa mais ou menos equilibrada. É assim que se vê. Eu vou só aqui medir com o meu pêndulo de pedra olho de tigre, que é o que eu gosto mais de usar para esse tipo de trabalho. Aí lanço ele aqui no meio, normalmente ele já vai jogar para a primeira análise, que é a análise da saúde. A análise da saúde nessa pessoa aqui está marcando 50, não, está marcando 42, está uma pessoa muito boa de saúde. Agora sozinho ele vai jogar na inteligência. Se fosse o caso de analisar essa pessoa na inteligência dele, vamos ver quanto que vai dar. Vai dar 75. Ele não é uma pessoa com muito estudo, mas é uma pessoa razoável. Não é com muito estudo. Não serve para um cargo de alta tecnologia. Agora ele vai o pêndulo sozinho. Vai jogar para sabermos como é o procedimento dele moral e ético. É uma pessoa equilibrada quanto à mentira ou à franqueza. É uma pessoa equilibrada. Se ele fosse candidato a um emprego braçal, ele seria contratado, né? Porque ele não tem muita inteligência, mas no serviço braçal não há necessidade. E ele está com a saúde muito boa neste momento. Ele está com a saúde muito boa. É assim que funciona os gráficos de biometria, psicometria, né? Do Belisal e do Lafayette, para analisar o perfil para uma firma, para analisar a honestidade, né? Para analisar a saúde e a predisposição ao trabalho.